Olá, pessoal! Vamos agora falar um pouco do período pré-colonial. É um momento muito importante e é importante principalmente para as abordagens culturais. No Enem isso é muito frequente, nos concursos militares volta e meia você encontra uma questão sobre os indígenas e a relação com os portugueses. Então, esse é um tema bastante legal de nós podermos conhecer. Então, por que chamamos então o período de pré-colonial? É simples, é o período antes da colonização portuguesa. Eles chegaram ao Brasil em 1500, mas a colonização não foi imediata. Os 30 primeiros anos, eles estavam tateando, vendo o que estava ali, o que tinha, o que não tinha, e não encontraram nada de valor comercializável imediatamente. Então, eles não colonizaram de imediato, como aconteceu na América Espanhola. Os espanhóis começaram as navegações em 1492, chegaram na América Central e logo que adentraram ao continente americano, em pouco tempo eles já encontraram prata e ouro e começaram a colonização. O Brasil chegou aqui, o Brasil quando ele foi colonizado, Pedro Álvares Cabral, logo que chega, encontra os indígenas, reza a primeira missa. Mas, olha só, é importante você dar destaque para esse detalhe, rezar a primeira missa. É um símbolo muito grande do que será adiante a colonização, que foi motivada não só por razões econômicas, mas também pela razão religiosa de expandir o cristianismo. Então, nos 30 primeiros anos, não teve muito interesse, eles tiveram contatos com os indígenas. É importante destacar que o contato primeiro foi bastante pacífico. O contato violento contra as populações indígenas acontecerão após 1530. Então, veja só, esse período pré-colonial é um período de muitas invasões estrangeiras. Portugal está muito preocupado, porque o rei da França não reconheceu o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Diante disso, ele tentou realizar várias incursões sobre o nosso litoral, ele tentou colonizar o Rio de Janeiro, fundando a chamada França Antártica, uma colônia de huguenotes franceses, ou seja, calvinistas franceses, foram expulsos, depois tentaram invadir novamente o Maranhão, fundaram a cidade de São Luís, e veja só, desde o começo da colonização, nós temos, desde antes da colonização, nós temos então uma grande preocupação com a segurança do território, porque não só a França, mas outras potências estrangeiras também estão de olho nos territórios da América. Então, pessoal, dentro dessa introdução, agora eu gostaria de chamar para vocês para vir comigo para a luz e vamos esquematizar esse momento tão interessante, tão importante. Olha só, período pré-colonial, então ele vai de 1500, da chegada dos portugueses, até 1530. E olha só, nesses 30 primeiros anos, olha só, é muito comum essa pergunta. Por que não colonizaram? Por que não colonizaram? Por uma razão simples. Não foram encontrados produtos comercializáveis. Lembrando que um dos mais importantes objetivos era encontrar metais preciosos. E aí, não colonizaram, mas eles tiveram uma presença. Qual presença? Veja só, eles tentaram explorar um produto que é o que vai dar o nome ao nosso país, o pau-brasil. Lembrando, pessoal, nem sempre o Brasil foi chamado de Brasil. Ele passou por vários nomes, você tem alguns nomes oficiais, como Terra de Santa Cruz ou Terra de Veracruz, só que eles não eram de uso frequente. O Brasil, nos primeiros anos, na verdade, até metade do século XVI, não se utilizava o termo Brasil e se utilizava principalmente o termo Terra dos Papagaios. Mas olha só, pau-brasil
pau vermelho como brasa, ele era usado para extrair tintas. E isso poderia movimentar as manufaturas têxteis europeias. Olha só, produtos têxteis eram muito caros naquela época, tecidos, eles só se popularizaram lá para o século XIX. Então, quando começaram a explorar o pau-brasil, ele foi explorado ao longo do litoral todo em que teve presença portuguesa. Onde eles chegavam, eles tentavam estabelecer feitorias. Feitorias? Sim. O que são feitorias? Isso daqui você não pode confundir. Feitorias são grandes construções que têm função de armazéns e também de fortes militares. Olha só, pessoal. Armazéns e fortes militares. Então, as feitorias, você que mora no litoral, você que está assistindo aí a videoaula de uma cidade litorânea, de uma cidade turística, muitas vezes, ali você no litoral tem algumas construções que são antigos fortes, que têm canhões. O que são esses fortes? São as antigas feitorias. Elas foram instaladas para, além de ser uma base militar para segurança e ser a base para que os militares se concentrassem na proteção do litoral contra as invasões estrangeiras, destacadamente contra a invasão dos franceses, usavam também para armazenar o pau-brasil. Mas as feitorias não foram instaladas somente no Brasil, elas também existiram na África e na Índia, na Ásia como um todo, né? Que todo o Império Colonial Português, ele era inicialmente um império de feitorias. Ou seja, os portugueses não se preocuparam em adentrar o interior, eles preocuparam-se somente em proteger o litoral. Então, muitos historiadores utilizam o conceito de colonização, de feitorização. Tomaram posse, exploravam o litoral, mas não gerou povoamento. Não gerou povoamento. Então, nesses primeiros anos, vinham expedições que o objetivo principal era guardar a costa e fazer o reconhecimento. Então, olha só, essas expedições, nós vamos destacar aqui 3. Quais eram os seus objetivos gerais? Primeiro, claro, proteger o litoral. Em seguida, realizar o reconhecimento geográfico. E, ao realizar esse reconhecimento geográfico, você começa a levantar dados necessários para o mapeamento e, conforme você adentra ao interior, você também dá nomes à geografia. Por exemplo, as expedições do guarda-costas vão reconhecendo o litoral. Aí para na Bahia. Que dia que é? Olha no calendário. Por ter uma influência predominantemente cristã católica, todos os pontos por onde eles paravam, eles tentavam nomear
com o nome do santo do dia ou com a festividade do dia. Então chegou na Bahia, que dia que é hoje? Bahia de Todos os Santos. Aí, por exemplo, adentra o litoral, encontra a foz, quando eles encontram, por exemplo, a foz do Rio São Francisco, né, que é muito grande ali no Nordeste, entre Alagoas e Sergipe, eles adentram a foz e que dia que é hoje? Ah, hoje é dia de São Francisco, então é Rio, São Francisco. E por isso que boa parte de alguns planaltos brasileiros, alguns portos brasileiros, possuem nomes de santos ou nomes religiosos em razão das comemorações religiosas. Então, vem cá comigo de novo. Então, eles vão nomeando e aí vai lá colocando nos mapinhas, que eram mapas muito simples, bem diferentes do que nós temos hoje. Eles já tinham esses padrões das coordenadas geográficas, mas os mapas, eles não eram tão parecidos quanto os que nós temos hoje. Eles tinham que desenhar as montanhas, eles tinham que desenhar os caminhos e iam indicando as trajetórias. Então, as principais expedições guarda-costas que vieram ao Brasil, eu vou destacar aqui, vamos colocar em 1501, a expedição de Gaspar Lemos, 1503, a expedição de Gonçalo Coelho. Ambos tiveram aí a presença de vários matemáticos, tiveram a presença aí de cartógrafos para poder ajudá-los, vieram fortemente armados e, inclusive, né, com o suporte de vários outros navegantes. Essas expedições aqui elas foram fundamentais para o mapeamento. Eles expulsaram alguns franceses e outros estrangeiros encontrados na costa e enfrentaram várias tribos indígenas também. Em 1516, temos a expedição de Cristóvão Jacques. Também expulsou franceses, combateu indígenas, mapeou o litoral. E aí, até então, pessoal, olha só, até 1520, mais ou menos, Cristóvão Jacques, né, quando ele retornou a Portugal, nós temos um momento de reconhecimento somente. Só que Portugal está preocupado. Por quê? Porque, de repente, as invasões começam a aumentar, o lucro que eles tinham com o comércio com as Índias já não é o mesmo. E aí, quando é 1530, é que Portugal vai enviar uma expedição colonizadora. A expedição colonizadora foi empreendida por Martim Afonso de Souza. Martim Afonso expulsou franceses, combateu indígenas, fundou a primeira cidade, São Vicente, primeira cidade com o intuito de fundar uma cidade, porque existe um debate se a primeira cidade do Brasil é São Vicente, se a primeira cidade do Brasil é Porto Seguro. A primeira chegada dos portugueses foi em Porto Seguro. Então começaram ali um pequeno núcleo, vindo com documentos portugueses com o objetivo de colonizar o Brasil, somente Martim Afonso de Souza, que além de fundar a primeira cidade, ele também funda o primeiro engenho do Brasil. E agora você pode se perguntar, peraí, em 30 anos Portugal não se interessou. Não se interessou. Então por que colonizar? Por que colonizar? Essa é uma grande pergunta.
Um historiador brasileiro, um dos mais importantes, chamado Caio Prado Júnior, em seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, ele tem uma tese interessante que fala que a colonização brasileira ocorreu por acidente, tanto que o primeiro capítulo do seu livro, ele inicia com o título, O Acidente da Colonização. Por que será que a colonização teria sido um acidente? Basicamente, é porque não havia um projeto colonizador. Quando eles vieram para o Brasil, eles vieram, digamos, às pressas. Por que às pressas? Vamos descobrir agora, volta para a lousa. Primeiro, queda do comércio com as Índias. Queda do comércio com as Índias? Sim, queda do comércio com as Índias. Portugal, no início das grandes navegações, ele tinha quase o total controle. Só que o tempo foi passando, mais países entraram na disputa por novos mercados, e aí nós teremos uma concorrência cada vez maior, a lucratividade começa a diminuir e a concorrência está pesada, então já não é como era antigamente. Portugal precisa encontrar uma nova fonte de renda. Qual outro motivo? Colonizou para não perder. Olha só. A ameaça estrangeira. Ameaça estrangeira, principalmente dos franceses. Olha só, não ocorreram invasões de muitas nações europeias. Nós temos relatos aqui de náufragos de vários países, tiveram náufragos ingleses, náufragos holandeses, náufragos franceses. Basicamente, aqueles que arranharam nosso litoral foram essas três potências. Os ingleses pouco estiveram aqui. Algumas expedições de pirataria foram encontradas, mas não passaram disso. Agora, o que era um perigo internacional de fato era a França, porque ela queria mesmo. O rei da França não aceitou tratar Tordesilhas, eles tentaram de toda forma. Inclusive, desta época, nós temos alguns registros de um náufrago muito famoso chamado Hans Staden. Esse alemão, ele naufragou em nossa costa e é dele o primeiro relato sobre os nossos indígenas antropofágicos. Como assim indígenas antropofágicos? Olha só, pessoal, os indígenas antropofágicos, ou seja, o que significa isso? Antropofagia é a mesma coisa de canibalismo. Mas será que esta cena que está mostrando ali um ritual antropofágico, né, de forma brutal, é assim que será que acontecia? Qual que era o significado? Será que era um barbarismo? Vamos tentar entender um pouco mais. Antes disso, vamos comentar um pouco sobre como que eram os povos indígenas. Os povos indígenas que viviam no nosso litoral eram variados. Como assim variados? Você tem vários troncos linguísticos, como por exemplo, Ge-Arauac, mas vamos comentar somente do mais importante. É o tronco linguístico Tupi. Tronco linguístico Tupi-Guarani. Os tupis-guaranis, eles tinham uma organização tribal.
Eram sociedades tribais. E nessas sociedades tribais, nós temos uma organização muito diferente da que a gente tradicionalmente está acostumado, com Estado, com organização e hierarquia, pois as sociedades indígenas são sociedades muito horizontais. Como assim? Você não tem hierarquias de mando. Você tem hierarquia, sim, claro, mas elas são bastante específicas. Por exemplo, sempre que eu falo que as hierarquias eram muito simples, que não tem mando, aí alguém me pergunta, professor, e o cacique? Cacique, ele é o chefe tribal, não há dúvidas. O cacique, ele, para uma tribo indígena, é como se ele fosse um promotor. Ele é responsável pela manutenção da memória da tribo, ele é responsável pelas grandes festividades, por todos os rituais que vão ocorrer ali na tribo. Ou seja, ele tem a função primordial de manter a identidade cultural, social do grupo. O cacique, ele só tem poder de mando direto em épocas de guerra. Como assim? Por exemplo, você está em guerra, quem que comanda é o cacique. Aí ele dá ordens. Fora do contexto da guerra, vamos supor que está num jantar. Aí o cacique da tribo ele tem um direito. Ele tem direito, por exemplo, de comer os melhores pedaços de carne. Ele começa, né, a refeição. Mas ele não tem direito de falar assim, ô fulano, levanta lá, pega um biju de milho para mim, pega lá uma mandioca. Não, ele não tem uma servilhança, não tem servos para o cacique não tem poder de falar, ó, tira sua oca daí, o cacique não tem o poder de falar, ó, você não. Ele organiza, mas ninguém é excluído pelo cacique, existe sempre, quando há um conflito, uma espécie de assembleia indígena, todos se reúnem, falam tudo, né? O cacique não tem o direito de falar assim, cala a boca. Não. O cacique, ele é um poder moral, um poder cultural e de mando direto somente na guerra. E o pajé? O pajé é líder religioso. Como assim é líder religioso? Ele é o cara que sabe fazer as beberagens, que sabe fazer, por exemplo, os rituais sagrados dos indígenas para cura, para boa caçada. Então, ele é a autoridade espiritual dos indígenas. E é muito importante destacar um elemento cultural. Os indígenas são sociedades guerreiras. Os indígenas são sociedades guerreiras. Como assim? Eles têm a moral da guerra. Eles vivem em guerra. Um indígena, ele não se prostra diante do outro. O indígena é um guerreiro. Então, olha só, essa moral guerreira, ela vai explicar um pouco dessa manifestação cultural aqui da antropofagia que tanto assustou os portugueses. Agora, voltemos. Então, olha só, eles têm então sociedades tribais, não têm propriedade privada, é o que a gente chama de propriedade coletiva. É muito interessante isso daqui, que eles não caçam para si, eles caçam para a tribo. E como eles caçam para a tribo, você tem todo o surgimento de uma moral diferente. Por exemplo, o indígena que volta com a caça, que vai alimentar a tribo toda, ele fica orgulhoso, como, eu sou o cara que traz alimento para a tribo, eu sou o cara que colabora para o sustento da tribo. Não é aquela história assim, nossa, eu peguei uma paca e você, eu peguei 4 antas, eu vou comer 4 antas, você não. Então, havia esse significado de partilha com a comunidade. Ele se orgulhava de alimentar a comunidade, ser o principal guerreiro. Então, como eu comentei, são sociedades guerreiras, o cacique ele é escolhido sempre entre o maior guerreiro e há uma grande valorização da bravura, do destemor.
e da capacidade, claro, de caça, principalmente, porque eles eram, basicamente, caçadores e coletores. Plantavam quase nenhuma, mas algumas sim. Então, veja só, a maioria das tribos tinha uma agricultura muito rudimentar. O que eu quero dizer com isso? Eles tinham a agricultura da mandioca. Que era o principal alimento dos indígenas. E essa mandioca era plantada em pequenos roçados bastante primitivos. E roçados itinerantes muitas vezes, porque as tribos indígenas brasileiras haviam tribos nômades, seminômades e registros de tribos sedentárias. É que olha para você ver, as seminômades, elas têm uma classificação complicada no Brasil, porque você tem registros de tribos seminômades que migravam e tem registros de tribos seminômades que tinham uma permanência tão longa, mas tão longa no local, que alguns sugerem que seriam até nômades. Só que aí você tem um problema teórico, porque a principal teoria para explicar a sedentarização humana é o desenvolvimento da agricultura. E os indígenas, eles não desenvolveram a agricultura com porte o suficiente para a sedentarização. Era só a agricultura da mandioca. Aí, qual que é o debate que às vezes pode confundir algumas pessoas? Não se preocupe. Na classificação, se tiver uma questão, você coloca aqui nômade, seminômade, e lembra que esse seminômade aqui, alguns têm uma permanência grande. É que eles se sedentarizaram, entre aspas, sem desenvolver a agricultura. É como se tivesse ocorrido uma sedentarização pela abundância. E olha só, a antropofagia, agora vamos voltar a ela. Antropofagia. Alimentar-se de humanos. A antropofagia, por mais absurda que tenha parecido aos olhos europeus, o objetivo dela, além de ser ritualístico, ele está ligado a uma homenagem. Como assim uma homenagem? Para os indígenas, o ritual de antropofagia, ele não acontece com qualquer pessoa. Ele somente ocorre com aqueles indígenas que perderam uma guerra, foram capturados e são inimigos capturados que a tribo olhou e falou: uau, esse cara é um grande guerreiro, ele é bravo, ele é habilidoso e agora nós vamos comer a sua carne para podermos adquirir as suas características, porque nós admiramos. Olha que interessante. Então, somente um bravo guerreiro, um guerreiro destemido, um guerreiro que teve muito destaque nas campanhas militares, quando foi capturado, ele que será comido. Por exemplo, se alguém mostra covardia, sai correndo, os indígenas abandonam, que falam: opa, tá doido, eu vou comer esse cara e vou ficar covarde? Não. Então, é importante entender que a antropofagia não era um lanchinho, era um ritual no qual eles procuravam adquirir as características desejadas daqueles inimigos que foram enfrentados. E como as tribos indígenas eram fundamentalmente guerreiras, então, você tem essa moral da guerra. O cara que vai ser comido, ele sabe disso, ele passa pelo ritual todo e não foge. Claro que você tem relatos, assim, por exemplo, Hans Staden, mesmo ele relata os rituais de antropofagia, foge. Aí você tem um caso muito interessante da literatura, só para a gente fazer uma ponte com a literatura, uma obra do romantismo chamado Juca Pirama. Juca Pirama, um índio, ele vai ser preso
ele vai para outra tribo, aí eles vão preparar o ritual de antropofagia, só que aí o Juca Pirama, ele chora, vai, não, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não me come, não faz isso. Aí os indígenas olham para ele, esse cara não, e soltam o Juca Pirama. Aí o Juca Pirama, ele chega todo feliz na tribo dele, falando pro cacique, ele era filho do cacique, falando, pai, você não sabe o que aconteceu, eu fui capturado, eu ia passar por um ritual de antropofagia, de repente eu consegui fugir, cheguei aqui, o que o pai dele reagiu? Não acredito que você fez isso, que vergonha. Aí o pai do Juca Pirama leva ele de volta pra tribo e fala, come meu filho, aí ele estava aqui para vocês fazerem o ritual com eles. Não, a gente não quer esse covarde não. Por exemplo, isso daí, claro, é uma obra de literatura, mas ela mostra muito bem como que seria essa lógica, né, do ritual antropofágico para os indígenas. Então, de olho na tela, novamente, pessoal. Agora, uma pergunta essencial. Nós acabamos de comentar que o pau-brasil que era utilizado nas indústrias têxteis europeias, nas manufaturas têxteis europeias, ele era retirado e colocado nas feitorias. Agora, conta-me uma coisa. E a mão de obra? Portuguesa? Não. Mão de obra indígena. Cuidado. Os indígenas foram escravizados? Não. Não foram escravizados. Essa é uma das questões mais comuns. Os indígenas passaram a ser escravizados sem a autorização da coroa depois de 1530, depois da colonização. Lembra? No início da colonização, os contatos foram razoavelmente pacíficos. Depois da colonização, aí você tem a descaracterização do indígena. Por exemplo, olha, os primeiros relatos sobre os indígenas falam assim, olha, eles andam pelados, eles são inocentes, eles não têm um pecado original, aqui deve ser o paraíso. A partir de 1530, quando inicia a colonização, a visão passa a ser diferente. Olha, eles são demoníacos, eles comem pessoas, eles são canibais. Então, essa descaracterização, colocando eles como pessoas animalescas, selvagens, ela serviu como uma justificativa da colonização. Então, olha aí, pessoal, os indígenas não foram escravizados no início, no pré-colonial não foram escravizados. Eles trabalhavam para os portugueses e praticavam o escambo. O que é escambo? São trocas. Sem a presença de moedas. Então é aquela história, o indígena colhia o pau-brasil e aí eles ganhavam quinquilharias, espelhinho, contas, eu falo aquelas continhas de fazer colar, colares, etc. Coisas dentro da Europa sem valor nenhum, mas que chamaram a atenção dos indígenas. Agora, fique esperto com mais um detalhe. Será que o escambo ele explica a capacidade de exploração? Na verdade, não capacidade, mas será que o escambo explica todo o pau-brasil que foi retirado? Pense bem, haja gosto por espelho. Haja gosto por colarzinho, porque eram milhares de árvores que foram retiradas. Não foi assim, tira um naviozinho e carrega. Não, vinham muitos navios e não era um negócio de outro mundo, não era uma coisa muito lucrativa, tanto que não tiveram muitos portugueses querendo vir tirar para o Brasil. Basicamente, você tem o monopólio real e o rei de Portugal deu o monopólio é chamado estanco.
Estanco é o nome do monopólio do pau-brasil, ponto. Aí o principal que conseguiu foi um cristão novo é o nome que se dá para judeus convertidos, Fernão de Noronha, que explorou o pau-brasil ali no litoral. Mas será que ele só através do escambo? Não. Um antropólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro, ele tem uma tese muito interessante e tem uma capacidade explicativa maior, que é a relação de cunhadismo. O que é o cunhadismo? Por exemplo, os indígenas, eles formam núcleos familiares e todo mundo que pertence à tribo é considerado um membro da família. Então todo mundo trabalha para todo mundo, como um coletivo, nós acabamos de comentar. Aí chegava um português, casava com uma indígena. Como ele casava com uma indígena, ele era aceito na tribo. Às vezes, por exemplo, o cara casava com a filha do cacique. Se ele casava com a filha do cacique, agora ele é genro do cacique. Aí ele passa a ter direitos da tribo. E aí, nessa relação de cunhado, os indígenas passam a trabalhar para os portugueses. Então, o cunhadismo e o escambo são os dois elementos que vão explicar a nossa extração do pau-brasil. Pessoal, é isso aí, vamos encerrar por aqui e lembrando de um aspecto fundamental. Qual que é um dos elementos que todos os exames adoram destacar desse período? O choque cultural. O choque cultural porque para o europeu, tudo aquilo que ele via era novo e inicialmente eles tiveram um deslumbramento, pensando que aquele era o paraíso, era muito lindo, era muito bonito, as pessoas se curavam. Depois, quando começa a colonização, essa visão ela altera, ela passa a ter uma visão totalmente negativa dos indígenas, desgraçados, numa forma de desumanizá-los e assim justificar a colonização. Então lembra desse ponto. E por que os europeus eles olham para os indígenas com pavor? Claro, um ritual antropofágico não devia ser uma coisa, digamos assim, pouco chocante para os olhos europeus do século XVI, até para os olhos da civilização do século XXI, né? É uma cena muito chocante. Mas, por exemplo, na mesma época em que os indígenas comiam os inimigos como uma homenagem, como uma forma de adquirir aquelas qualidades que eles tinham, as formas mais comuns de punição na Europa era fogueira, era esquartejamento e a exposição dos corpos pela rua. Então, muitos exames exploram a relatividade daquilo que se considera bárbaro. Nossa, o canibalismo é bárbaro? Sim, mas esquartejar e expor o corpo dos condenados na rua, na praça principal, também será uma atitude bárbara? É isso que eu gostaria que você refletisse. Pessoal, é isso aí. Estude bastante, assista seus vídeos, leia seu PDF, anote. Estou aqui para poder te ajudar, entre em contato comigo no fórum. E pessoal, bons estudos, um grande abraço e foco no sucesso!